Depois de praticamente 10 anos esperando por esse momento, nosso desejo foi realizado. Jon Jones subiu para os pesos pesados e se tornou campeão da divisão. Mas acho que a gente teve que pagar o preço por cobiçar tanto esse momento. Jones demorou tanto para subir de categoria que todas aquelas lutas que a gente sonhava em ver, ele contra Cain Velasquez, ele contra Júnior Cigano, ele contra Overeem, ele contra Verdun, ou então até contra o Francis Ngannou, um caso mais recente, todas essas lutas deixaram de ser uma opção. Todos eles se aposentaram ou saíram do UFC. Basicamente, o que sobrou foi um Stipe Miocic com mais de 40 anos e um Tom Aspinall que nunca recebeu essa luta, e que apesar de ser campeão interino, ele tinha mais moral do que o Jon Jones como campeão. Seu reinado nos pesos pesados foi um dos mais decepcionantes da história do UFC. Em 2 anos, ele só defendeu seu cinturão uma vez e foi contra justamente o Stipe Miocic, que estava parado há 3 anos e que se aposentou depois da derrota. Sem falar que o fim dessa história foi ainda mais decepcionante. A carreira do maior lutador de todos os tempos se encerrou com uma coletiva de imprensa de 10 segundos do Dana White lá no Azerbaijão. Jon Jones called us last night and retired. Jon Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. Certamente não é isso que a gente espera pro final da carreira do maior lutador do nosso esporte, e certamente não foi isso que a gente esperou quando a gente pensava em Jon Jones no peso pesado. E esse foi apenas o primeiro caso dos 10 campeões mais decepcionantes da história do UFC. Vamos seguir com o resto da lista. Mas antes, pessoal, quero lembrar para vocês que tem promoção rolando na stake.bet.br para o UFC 317. Odds multiplicadas se o Charles do Bronx vencer o Ilia Topuria por nocaute ou finalização. E também odds multiplicadas pagando 13-1 com a promoção dos brasileiros. Se todos os brasileiros vencerem no card principal, você tem direito a essa odd multiplicada. Para participar, cria sua conta na Stake com o link que está aqui no primeiro comentário fixado e utiliza lá o código FIGUEIRAUFC. Dado o aviso, pessoal, vamos seguir com o vídeo. Muitos não lembram ou não acompanhavam o MMA na época, mas o Luke Rockhold era um lutador absurdamente talentoso. Não só ele tinha uma trocação perigosíssima, talvez o chute na linha de cintura mais perigoso que eu já vi no MMA, como também uma fluidez e uma habilidade no jiu-jitsu raríssima de se encontrar numa divisão desse peso. Por exemplo, ele aplicou 2 finalizações ao mesmo tempo na luta contra o Tim Bolt. Ele finalizou o Michael Bisping com uma mão. Ele fez o David Branch bater em desistência com golpes no Ground and Pound e simplesmente espancou o Chris Weidman, que até então estava invicto e no auge da sua carreira. Vinha derrotando Anderson Silva, Lyoto Machida e Vitor Belfort em sequência. Rockhold tinha tudo para ser um campeão supremo da divisão dos médios, mas acabou sendo derrotado em uma das maiores zebras da história do UFC, quando foi nocauteado pelo improvável campeão Michael Bisping. Um final muito aquém do que a gente esperava para o futuro do Rockhold nessa divisão. Muita gente, inclusive o próprio Dana White, viu vitória de Johnny Hendricks contra Georges St-Pierre no UFC 167. Mas naquela que foi talvez a pontuação mais polêmica da história do UFC, o Johnny Hendricks acabou saindo derrotado por decisão dividida. Logo em seguida, o St-Pierre, que estava com cara de perdedor pela lataria amassada, anunciou sua primeira aposentadoria. Ficaria 4 anos inativo do esporte. Na sua ausência, então, o mais justo, visto que o Hendricks, na visão de muita gente, venceu aquela luta, recebeu um title shot pelo cinturão vago contra Robbie Lawler, luta que ele venceu e assim se tornou o novo campeão dos meio-médios. E pelo que ele fez com o próprio Georges St-Pierre e pelo que ele vinha fazendo antes de perder para o canadense, a gente esperava que o Johnny Hendricks seria um novo campeão forte, pelo menos umas 3 defesas de cinturão. Só que no mesmo ano em que ele se tornou campeão, ele também perdeu o título, justamente para a mesma pessoa que ele conquistou. Entre março de 2014 e dezembro de 2014, o Robbie Lawler recuperou a chance de disputar o cinturão dos meio-médios. Nesse meio tempo, o Hendricks não enfrentou ninguém e acabou que a próxima luta dele foi justamente contra o Lawler. E na revanche foi o Lawler que acabou vencendo e dessa vez se tornou campeão dos meio-médios. Desde então, o Hendricks entrou em queda livre, sofreu várias derrotas na carreira, teve que mudar de categoria por ter falhado na pesagem diversas vezes, mas no fim das contas ele teve uma queda abissal de rendimento. Não rendia mais como ele rendeu lá em 2013 e 2014. Curioso que essa queda de rendimento aconteceu justamente quando a USADA entrou em vigor nos testes antidoping do UFC. Não tô dizendo nada, só tô dizendo que é curioso.
O que trouxe Alex Poatan para o UFC foi a sua rivalidade contra Israel Adesanya, isso não há a menor dúvida. Ele chegou, subiu, nocauteou Adesanya e se tornou campeão dos médios. Só que na luta seguinte, justamente contra o Izzy, na revanche imediata, ele já perdeu o cinturão dos médios e nunca mais pisou na divisão. Sim, eu entendo que tinha aquele problema com o corte de peso, era muito difícil um cara do tamanho do Poatan bater os 84 quilos. Mas convenhamos que o tempo dele no peso médio foi curto demais. Eu queria ter visto ele contra Robert Whittaker, contra o Dricus du Plessis, quem sabe o Khamzat Chimaev. Então pra mim foi um pouco decepcionante por causa disso, porque a gente não conseguiu ver o Poatan enfrentando os figurões do peso médio, só o Adesanya e o Strickland. Ficou um gostinho de quero mais, apesar que eu entendo o lado do Poatan, e o seu reinado nos meio pesados certamente compensou. Quando Lyoto Machida nocauteou Rashad Evans e conquistou o cinturão dos meio pesados, a primeira frase do Joe Rogan foi: "Ladies and gentlemen, welcome to the Machida era." Invicto na carreira, pioneiro do karatê no MMA e basicamente imbatível na luta em pé, Lyoto Machida era visto como o futuro campeão dominante da divisão, porque ninguém na categoria conseguia decifrar esse quebra-cabeça que era o karatê dos Machida. Até que um certo brasileiro percebeu que a solução do quebra-cabeça se chamava Muay Thai. Logo na primeira defesa de título, o Maurício Shogun basicamente decifrou o quebra-cabeça, mas saiu perdendo na decisão dividida. Uma decisão dividida que foi tão polêmica que rendeu ao Shogun uma revanche imediata, o desafiante recebendo uma revanche imediata. E aí, na segunda luta, o Shogun simplesmente nocauteou o Lyoto no primeiro round. A era Machida prometia demais, mas acabou rendendo muito pouco. E adicionando mais um pouquinho a esse item da lista, eu acho que a era Shogun também prometia um pouco, mas acabou antes da primeira defesa de cinturão, já que ele tropeçou no caminho de um tal de John Jones. Robert Whittaker é um dos lutadores mais respeitados, mais queridos do peso médio, e ele merece. Mas quando a gente volta para analisar o seu reinado como campeão, não tem como dizer que ele não foi decepcionante. Começando pelo fato que ele foi campeão interino e se tornou campeão linear sem ter enfrentado o Georges St-Pierre, que na época alegou que estava com problemas de saúde e acabou se aposentando definitivamente do MMA. Curioso que o caso do Georges St-Pierre e do Robert Whittaker é bem parecido com o do John Jones e do Tom Aspinall. E para piorar o caso do Whittaker, aquela que deveria ter sido sua única defesa de cinturão acabou não contando, onde o Romero não bateu o peso da categoria e com isso, apesar da vitória, não contou como uma defesa de cinturão para o Whittaker. Então olha só, o Whittaker foi campeão por 2 anos, teve várias lutas canceladas contra Luke Rockhold e Kelvin Gastelum, no fim das contas não teve uma defesa de cinturão oficial e perdeu o título sendo despachado pelo Israel Adesanya. Sem sombra de dúvidas, não era isso que a gente esperava do reinado do Robert Whittaker, e acaba que ele é bem mais lembrado do que ele fez em lutas sem valer o cinturão do que ele como campeão. Uma das noites mais surreais que eu assisti nos últimos anos foi quando Sean Strickland dominou Israel Adesanya e quebrou a banca, se tornando campeão do peso médio. E ele se tornou campeão justamente numa época onde muita gente começou a criar um certo apreço por ele. Ficaram impressionados e até abismados pelas maluquices que ele falava e pelas promessas que ele fazia antes da luta. Ele sempre prometia um banho de sangue, uma guerra, luta da noite garantida. Só que esse banho de sangue, essa guerra, essa luta da noite garantida era basicamente jab e chute frontal durante 25 minutos, como ele sempre vinha fazendo desde que subiu pro peso médio. Eu acho que a gente se empolgou tanto pela atuação dele contra o Adesanya que a gente esqueceu como era o verdadeiro jogo do Sean Strickland. A gente começou a achar que ele seria o novo Robbie Lawler, que toda a luta dele seria a luta da noite. Mas no fim, seu reinado foi muito curto, sua vitória contra a Adesanya foi épica, mas no geral, vamos lembrar mais do Strickland pelas coisas que ele falava do que pelas lutas em si. Será que eu sou o único que esperava um pouco mais do Francis Ngannou como campeão do UFC? De certa forma, a história foi muito legal. Ele perdeu pro Miocic, voltou 3 anos depois e teve sua vingança na revanche e defendeu seu cinturão na luta morna contra o Ciryl Gane. Depois disso, ele passou 1 ano num cabo de guerra contratual com o UFC e acabou saindo da organização. O soco mais forte da história, o lutador mais temido do mundo, teve um reinado onde ele só conseguiu uma vitória por nocaute. Eu esperava e achava que o Francis Ngannou tinha capacidade para pelo menos 3 defesas de cinturão, que ele ia pagar pelo menos uns 3 lutadores do peso pesado e ficaria conhecido como o novo Mike Tyson do UFC. Mas no fim, eu acho que foi curto demais, não deu pra gente aproveitar direito o Francis Ngannou como campeão. No fim das contas, assim como Robert Whittaker, a gente lembra mais pelo que ele fez sem ser campeão do UFC. E o cinturão acabou que se tornou um mero detalhe, e hoje ele busca outras oportunidades fora até do próprio MMA.
Olha só que interessante. Conor McGregor foi o primeiro duplo campeão da história do UFC, só que ao mesmo tempo ele foi um dos, se não o pior campeão dessas duas categorias. Ele não defendeu nenhum dos dois cinturões que ele conquistou. Ao menos no peso pena, ele venceu duas disputas de título, que foi aquela com Chad Mendes pelo cinturão interino e depois o José Aldo. Mas no peso leve, ele só tem uma vitória na categoria até hoje. Sinceramente, eu acho que no peso pena, ele tinha tudo pra ser um campeão dominante. Não só acho que ele venceria, como iria passar o carro em todos os desafiantes que tinha à sua disposição naquela época, 2015, 2016 e 2017. No peso leve, eu acho que ele já não seria tão dominante, até porque tinha Khabib e Tony Ferguson vivendo na mesma época, e a gente viu o que é que o Khabib fez com ele. Mas, considerando que a gente tá falando do lutador mais popular que o nosso esporte já teve em sua história, eu acho que a gente deveria ter visto bem mais do Conor McGregor como campeão, seja no peso pena ou no peso leve. Decepcionante, principalmente considerando que ele foi o primeiro duplo campeão da história e não fez nada nesses dois reinados. Vou mostrar pra vocês a Cinderela do MMA. Se o conto da Cinderela acontecesse no MMA, essa Cinderela seria o Cody Garbrandt. Porque por uma noite, apenas uma noite, ele foi o melhor lutador de todos os tempos. Simplesmente tirou pra nada o maior peso galo da história, tirando onda, sendo intocável, chuva de knockdowns. Ele fez um show. Superou Dominick Cruz na própria especialidade, no jogo de pés. Forçou o cara a virar wrestler e defendeu a maioria das tentativas de queda. E sem opções, o Cruz teve que partir pro boxe, onde ele tomou uma chuva de knockdowns do Cody Garbrandt. Cody tinha tudo pra ser não só um super campeão, como também uma super estrela. Ele tinha boxe, ele tinha movimentação, ele tinha carisma, ele provocava, tinha tudo pra ser uma estrela. E o próprio Dana White reconhecia isso na época. Não tinha como esperar outra coisa, além de que Cody Garbrandt seria o novo GOAT do peso galo. Mas sabe o que aconteceu na primeira defesa de cinturão? Ele foi nocauteado. Na revanche imediata, foi nocauteado. Na luta seguinte, nocauteado de novo. E nas últimas 10 lutas, ele foi derrotado 7 vezes. De um deus intocável por uma noite, ele se tornou uma das maiores decepções da história do MMA no geral. Nunca mais ele sequer chegou perto de ter o mesmo nível de atuação que ele mostrou contra o Dominick Cruz. E basicamente a carreira dele é simplesmente voltada para essa luta. Ele foi um lutador de uma noite só. Foi uma bela noite, foi uma bela performance, foi uma atuação lendária, mas no fim das contas, sem sombra de dúvidas, Cody Garbrandt foi o campeão mais decepcionante da história do UFC. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.